Boa noite, boa noite. Tivemos que transferir a live para o meu perfil hoje. Matheus já vai entrar. Hoje nós vamos falar sobre o adoecimento mental. Para quem não está entendendo nada, o Matheus e eu, nós fazemos lives toda segunda-feira, já há um bom tempo. Geralmente pelo perfil da Center Physio. Só que hoje tivemos um probleminha técnico, então vai ser por aqui mesmo. Matheus chegou. Aí. Boa noite. Como está o áudio? Imagem? Tá bom, tá ótimo. E a minha? Tá bem também. Tá bom. Tá certo. E aí, pessoal? Aline, fixe aí nos comentários o tema de hoje, por favor. Ou se você conseguir colocar no título da live, eu acho que como você começou, talvez você consiga. Você consegue escrever aí para eu fixar? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Selma, Zilda, sejam bem-vindas. Para quem está aqui, não está entendendo nada, transferimos a live de segunda do perfil da Center Physio para o meu perfil pessoal. E aí, gente, hoje, dia 16/8, tá? Nós estamos falando sobre a incoerência. Por que estamos abordando esse tema? Como profissionais de saúde mental, nós percebemos muito que um padrão de vida incoerente, uma incoerência entre valores pessoais e comportamentos, uma incoerência no que você diz ou acredita que seja, mas se comporta de uma maneira diferente, tudo isso acaba acarretando um adoecimento mental. Tanto na sua vida pessoal ou com padrões incoerentes que afetam a vida de outras pessoas. Tá? Por exemplo, numa relação pais e filhos. Tanto é que, já começar com conteúdo aqui, e como eu sou terapeuta sistêmico também, estudando abordagem sistêmica, a abordagem sistêmica iniciou dentro dos hospitais psiquiátricos, porque se identificou nos padrões familiares destes pacientes psiquiátricos, o que depois foi chamado de duplo vínculo. Eles perceberam que quando a família, né, do doente, né, porque a gente pode dizer doente porque de fato havia uma patologia, quando ela estava presente, ocorria uma piora no quadro clínico, nos sintomas daquele sujeito, gerava uma alta angústia. E foi percebendo que isso era ocasionado porque a família tinha um padrão de duplo vínculo. Ao mesmo tempo que ela falava que se preocupava, que tinha saudade, que não sei o que lá o quê, não abraçava, não demonstrava afeto, não visitava regularmente. Tá? Então, esse padrão de
incoerência, de diz algo, mas faz uma coisa completamente diferente, principalmente nos relacionamentos, eu te amo, mas não cuida, xinga, ofende, agride, não lembra de datas, não faz as coisas de casa. Isso gera uma incoerência e gera um padrão também, um prejuízo emocional para outra pessoa. Tá? Então vamos se questionando aí. Perguntinha já de começo de live. Você se considera uma pessoa coerente? Você faz de fato aquilo que você é, né? Sua ação está condizente com a pessoa que você é, com seus valores, com seus princípios, tá? Ou você fala alguma coisa, acredita, pelo menos, né? Talvez você acha que está fazendo alguma coisa, porém na prática, se for perguntar para as outras pessoas, está completamente diferente. Tá? A incoerência é um verdadeiro veneno para as relações. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jones. Boa noite a todo mundo que está chegando. Boa noite, Ellison. Boa noite a todos que chegaram agora. A fala do Matheus foi bastante pertinente e quando ele estava falando, eu fui ligando os pontos aqui na minha cabeça e dentro da minha análise, da minha abordagem clínica, que é a análise do comportamento, nós entendemos que o pensamento é uma forma de comportamento, que os sentimentos também são uma forma de comportamento encoberto, tá? Aquele comportamento que ele não está objetivamente, não seria objetivamente, ele não está acessível, né? Concretamente para as outras pessoas. E geralmente, quando o nosso comportamento interno, ele é de uma forma, mas o nosso comportamento, né? Concreto, né, aquilo que as nossas ações, quando elas não estão em consonância com esse comportamento interno, nós acabamos entrando num estado de confusão, tá? Porque quando eu estou sozinha, quando eu estou comigo mesma, eu tenho as minhas autorregras, né, que são as crenças, eu tenho as minhas convicções, as minhas opiniões, eu tenho os meus posicionamentos, só que quando eu estou diante de outras pessoas, eu não consigo externalizar esse comportamento interno e eu acabo agindo de uma forma que eu acredito que vai aumentar a chance de eu ser reforçada. De que jeito? Reforçada através de elogios, de aceitação, de integração social, né? E aí eu acabo suprimindo, né, aquele comportamento que é interno, aquilo que eu de fato acredito, para que eu possa me adequar. E eu não vou falar nem adaptar, porque quando a gente fala em adaptação, existe um erro, né, de interpretação. A gente acredita que se adaptar é você estar em consonância com o que o ambiente está pedindo de você, exatamente com o que o ambiente está pedindo. E não é necessariamente assim. Existe uma diferença entre adequação e adaptação. Eu posso, por exemplo, me adaptar a um contexto, levando uma concepção diferente, um posicionamento diferente, tá? Eu vou criar ali uma relação com as pessoas de maneira que seja, que caibam as minhas opiniões, o meu posicionamento. Eu vou me adaptar, tá? É diferente de eu tentar me encaixar ou me adequar, né, que é fazer o que todo mundo está fazendo, falar o que todo mundo está falando, pensar do jeito que todo mundo está pensando. E a maioria de nós, quando, na medida em que vai se desenvolvendo, nós vamos aprendendo a calar esse comportamento interno, os nossos pensamentos, as nossas convicções. De que maneira? Através das punições, né? Então, por exemplo, quando você cresce, né, num núcleo familiar, geralmente você é adolescente, se você pensa de um jeito um pouco diferente, tem uma opinião diferente, em qualquer quesito que seja, pode ser político, religioso, qualquer que seja, e você se manifesta daquela forma, você vai ser punido. Menino, não fala isso, né? Isso é errado, né? Pensa bem antes de se abrir a boca. Então as pessoas vão desde pequeno aprendendo que o que elas pensam, a opinião delas é inadequada, é errada, e ela não pode expressar aquilo, né? E o que nós entendemos? Que, na verdade, todas as opiniões e todas as ideias, elas podem ser expressadas, né? Claro, desde que isso não vá ferir
né, o direito das outras pessoas, mas elas podem ser expressadas, a diferença é o modo como ela está sendo expressada. Eu posso divergir do Matheus aqui nessa live, mas eu não posso atacar o Matheus. Eu posso discordar, mas eu não posso ofender o Matheus, tá? Então a gente vai aprendendo de uma forma muito errada que aquilo que a gente pensa, aquilo que nós acreditamos, não deve ser exposto, porque não está de acordo com a opinião de uma maioria, tá? E aí que vai nascendo essa incoerência, que eu prefiro chamar de incongruência, né? E nós vamos começando a ter medo de dizer não, né? A gente começa a tentar agradar demais. E é o momento em que, quando você está sozinho, que você se percebe com as suas crenças e opiniões, é o momento em que vem a crise. As nossas crises, né? Exatamente. E aí, essa incoerência, eu falo que é um veneno em todo o âmbito relacional e no âmbito social, tá? O que revolta na política? Incoerência, corrupção. Corrupção é incoerência. A pessoa está ali, prometeu eleger, né, seja qualquer um dos poderes, pelo povo, mas está sendo por benefício próprio. Isso é o quê? Incoerência. Foi colocado por um motivo e está fazendo outro. Isso é incoerência. E gera o quê? Uma sensação de desordem, de desorientação. E tudo que está em desordem, desorientado, causa caos. E aqui a gente pode chamar de adoecimento, tá? Tanto mental como físico. É difícil falar de adoecimento mental sem falar do adoecimento físico, porque geralmente um acaba trazendo o outro e vice-versa. E se a gente for ver, até falei do âmbito social, falei do âmbito de relacionamento, até do âmbito religioso. O que afasta muitas pessoas da vida religiosa, da vida em comunidade? Às vezes é a incoerência de alguém, que a pessoa se intitula lá, né? Ela gera uma expectativa na pessoa X, Y, e aí por alguma coisa ocorre, sei lá, e a pessoa vê essa incoerência e acaba se afastando. Lógico que depois eu vou entrar ali mais em alguns pontos, né? No que fazer para resolver o problema. A gente está aqui apontando o problema, né? A gente não gosta, eu e a Aline, a gente não gosta de só apontar problema, né? A gente gosta de apontar o problema, levantar hipóteses de possíveis origens e oferecer algumas soluções para vocês, tá? Então, boa noite, pessoal que chegou aqui, tá? Essa live ocorre toda segunda-feira, não sei se você já assistiu, toda segunda-feira tem live, tá bom? Então, deixa aqui a sua curtida já para ir ganhando relevância nessa live e encaminhe para, no mínimo, mais 3 pessoas, se você assim quiser, a gente ficaria muito agradecido e acredita que possa ser beneficiado por essa live. E aí eu vou levantar aqui, Aline, alguns pontos que eu acredito que possa estar por detrás dessa incoerência. E depois, né, mais à frente eu falo alguns pontos aqui que eu acho que pode, acho não, né, que tem a possibilidade de trazer intervenção. Matheus, pode falar. Antes de você entrar com os pontos, eu queria só destacar uma coisa que eu esqueci de falar e que eu acho importante antes de você trazer esses pontos, que é o seguinte. Em certa medida, todos nós somos incoerentes. A incoerência faz parte da vida. Todos nós somos incoerentes. Eu arrisco a dizer que todos os dias nós somos incoerentes. Só que a grande questão é o seguinte, você está sendo incoerente nas questões que importam? Nas questões basilares da vida? Por exemplo, se você tem um posicionamento político, que seja, um posicionamento sobre, por exemplo, a profissão que você exerce, sobre o que é ético, o que não é. Enfim, sobre essas coisas basilares mais importantes, você tem sido coerente? Ou seja, aquilo que você fala, aquilo que você transforma em ação, está de acordo com aquilo que você acredita, com as suas convicções, com os seus pensamentos? Tá? Ser incoerente, por exemplo, eu estou aqui agora, eu falo que eu gosto muito de azul, e aí um outro dia, numa conversa informal com o Matheus, eu falo, eu não gosto de azul não, gosto muito de vermelho. O Matheus fala, mas
Lá na live você tinha dito pra mim que você gostava de azul, agora você tá dizendo que você não gosta. Percebe que são incoerências assim insignificantes? Eu posso até me justificar e falar, não, eu gostava e agora eu já enjoei dessa cor, não gosto mais. É diferente, por exemplo, de você ter um posicionamento, sei lá, sobre direitos humanos, sobre seu posicionamento político, né, sobre, enfim, opiniões que exigem uma sustentação, né, opiniões que exigem um certo peso, que geralmente trazem até a nossa identidade, né, você costuma até ser lembrado pela forma como você se posiciona, pelos seus ideais, você costuma formar grupos pelas convicções que você alimenta, né? Acho que agora... Matheus, e eu queria perguntar para as pessoas que estão aqui se está ficando claro para elas e se elas estão conseguindo compreender. E aí eu já, para que a em gente cima dessa pergunta, eu deixo claro o seguinte, pessoal que está assistindo aqui, tá? Essa live, a gente gosta que não seja uma live passiva, ou seja, eu e a Aline aqui passando conteúdo e vocês só assimilando. Aproveitem que vocês estão diante de dois psicólogos, tirem dúvida, conversa conosco, apresente seus pontos de vista, discordem se quiserem discordar. Quanto mais trocarmos, né, interações, melhor vai ser. Fiquem à vontade para se manifestar, tá bom? Então, indo lá, gente, levantar hipóteses das raízes, da origem dessa incoerência, eu peço para vocês analisarem. Na psicologia, na construção da nossa identidade, da personalidade, a gente trabalha com um padrão de dois selfies. O self é o quê? O eu. Tá? A construção de dois eu. O eu ideal e o eu real. O eu ideal é aquilo que eu acredito que eu estou sendo. Eu acho que eu sou legal. Eu acho que eu sou divertido. Eu acho que eu sou inteligente. Eu acho que eu sou bonito. Eu acho, né? Em alta imagem. Porém, existe o eu real, que é o que de fato você consegue manifestar. Por que o eu real? Porque é o que causa, né, a interação social. É o eu real que se manifesta nas suas relações, no seu cotidiano, nas suas decisões. Então, é ele que traz consequências para a sua vida e vice-versa. Tá? O ideal é que o seu eu ideal esteja alinhado com o seu eu real, tá bom? Uma forma de você descobrir se isso vai estar alinhado ou não, faça uma lista se descrevendo, tá? Então, por exemplo, que eu estou atendendo a Aline, eu peço para a Aline fazer uma lista se descrevendo, tá? Quem é a Aline? Quais são características, o que ela gosta, como que ela é, como que ela se comporta, como que ela trata as outras pessoas, suas crenças, princípios, valores e assim vai. Depois eu peço para a Aline fazer entrevistas, perguntar para as outras pessoas o que as pessoas acham da Aline. Tá? E aí a gente bate. Mas por incrível que pareça, na maioria dos casos, principalmente na demanda feminina, que é o que mais vem para a clínica, em caso de baixa estima, existe um eu ideal totalmente negativo, né? Uma autoimagem ali toda maculada, toda desconstruída, e o eu real é totalmente diferente. A pessoa vai, eu sou incapaz, eu sou burro, eu sou inteligente. Não sou inteligente, sou feia. Aí vai perguntar para outras pessoas, eu acho você tão inteligente, eu me inspiro em você, você é tão bonito. Às vezes é um choque de realidade, as pessoas até se emocionam. Mas já pode ser um exercício para você pensar, aplicar na sua vida, se você quiser, para alinhar esse seu ideal e o seu real. O que pode também estar originando essa incoerência, tá? Essa incoerência nociva, tá, gente? Porque isso que a Aline falou é verdade. Em certos pontos, de um momento ou outro, todos nós vamos ter um padrão de incoerência, tá? Porque se eu estou cobrando totalmente coerência de você, eu posso associar com perfeccionismo. E a gente já fez uma live aqui que esse papo de perfeccionismo também é nocivo, tá? A gente tem que ser mais ser humano, tá? Então, cuidado. O problema é quando essa incoerência é o seu padrão. O problema é quando essa incoerência está afetando a sua vida. O problema é quando essa incoerência está te anulando. Que aí vem, às vezes essa incoerência é de você querer ser algo que você não é
ou estar num ambiente que você nem gosta tanto, querer fazer coisas para ser aceito socialmente, para ser aceito no grupo, para ser elogiado. Ou seja, essa incoerência pode estar sendo sustentada por uma carência, por uma fragilidade, por uma necessidade de atenção, tá? Que pode também estar associado a um segundo ponto, que é a busca da sua identidade. A pessoa não sabe quem ela é, não consegue definir ou ter clareza ou ter segurança nas suas crenças, valores, comportamentos, concepção, na sua autoimagem. E aí essa fragilidade, esse baixo conhecimento sobre si mesmo, faz com que ela fique dessa maneira também. Então são esses dois pilares aí que eu acredito que possa estar ligado com essa incoerência. Por isso que é importante o processo terapêutico para trabalhar essa autoimagem, para trabalhar esse autoconhecimento, para trabalhar essa insegurança e essa carência, que com certeza vai estar ligado lá com padrões familiares, com experiências de vida não resolvidas. E, gente, eu vou ser sincero, não é porque a gente é terapeuta e a gente gosta de... e a gente trabalha atendendo pessoas, não. É por questão de saúde. Tá? Coisas não resolvidas te trazem uma estagnação de vida. Você não consegue produzir. E sozinho, gente, não vai. Ninguém consegue superar trauma sozinho. Se conseguiu, é raridade. Tá? Muito pouco. A pessoa tem que ter uma estrutura mental muito boa e olhe lá. Mas mesmo assim, 100%, 100% é só com ajuda profissional. Você consegue resolver um pouquinho aqui e acolá, mas sem ajuda profissional. Se foi um trauma que conseguiu resolver sozinho, não era uma situação tão traumática assim. Porque o trauma vai envolver questões no seu cérebro, tá? Em neurotransmissores, vai mudar o funcionamento do seu cérebro. Então, precisa de profissionais de saúde. Tá? Então, essas são as duas coisas que eu peço para você avaliar nessa incoerência. Você se conhece? Você sabe quem você é? Tem gente na clínica que a gente pergunta do que você gosta de fazer, no que você é bom. Tem gente que empaca nessa resposta. Olha, não sei. Nunca tinha parado para pensar nisso. Por incrível que pareça. Entendeu? Para ver o nível que as coisas estão ficando. Tá? Então pensem no que você gosta, no que você é bom, quem você é. Você se conhece ou não? Tá? Se você tem alguma carência, alguma insegurança, e se você está querendo buscar em questões sociais, em pagar uma imagem que não condiz com você. Seja convicto, tá bom? Com o que você acredita. E um outro ponto que eu lembrei, Aline, é o seguinte. Às vezes essa incoerência, né, que a gente vê, é uma pessoa, né, nesse padrão de pessoas autoritárias, pessoas rígidas, né? Seja no ambiente religioso, seja no ambiente familiar, aquelas pessoas que cobram, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo outro, você tem que fazer isso, não, né? Isso não pode, isso está certo, isso está errado. Às vezes essa pessoa é tão autoritária porque ela é tão insegura sobre si mesma, daquela decisão, daquela vida, que ela tem que forçar os outros a viver aquilo que ela não está conseguindo viver, ou aquilo que ela tem dúvida. Tá? E aí que vem também uma brecha para incoerência. Se você está querendo provar para os outros uma coisa que você não provou para si, calma lá. Resolva em você primeiro. Você não tem que provar ninguém a nada. A maior prova que você possa dar em qualquer contexto que seja é o seu comportamento. E não ser perfeito. Ser humano. Mostrar que errou, mas mostrar que sabe levantar. Que sabe, caiu, mas que sabe levantar. É aquela frase que diz assim, a abelha não fica se esforçando para provar para a mosca que mel é melhor do que bosta. É a mesma coisa. Não é argumentação. É o seu testemunho, é o seu padrão de vida, é o seu alinhamento na sua postura de vida que vai trazer a transformação na vida de uma outra pessoa. Porque às vezes essa incoerência é você querendo causar uma transformação na vida da outra pessoa e na verdade você está querendo que ocorra na sua e você ainda não teve coragem ou alguma coisa, não sei, mas não fez ainda. Não sei o que você está querendo falar, Aline, fala aí. Eu estava querendo falar que eu acho que é muito importante destacar
que essa incoerência, ela vai gerar uma confusão que pode fazer com que as pessoas achem que estão entrando num padrão de ansiedade. Uhum. E a gente tem que se atentar para a diferença entre ansiedade e medo e preocupação. Muitas vezes, uma pessoa que se autodenomina como ansiosa é apenas uma pessoa amedrontada ou extremamente preocupada com a imagem que ela está passando e tudo mais, tá? Uhum. Sabe aquela pessoa que ela não consegue tomar decisões na vida, ela não consegue se posicionar, ela não consegue enfrentar coisas, a opinião dos outros, né? Uma pessoa fala, olha, eu quero que você seja desse jeito, principalmente dentro da família. Quero que você pense assim. A pessoa fala, não, eu tenho minhas convicções, eu tenho, né, eu acho que esse não é o melhor caminho, essa não é a melhor decisão. Então, muitas vezes a pessoa não consegue ter essa postura, tá? E ela acaba tendo aquele pensamento ruminante, fica pensando demais sobre aquilo, e em função disso, do medo de enfrentar situações, do medo de tomar decisões, ela acaba acreditando que ela é ansiosa, né? Porque normalmente fica mais inquieta, não consegue dormir direito, não consegue comer direito. Só que não é ansiedade propriamente. A ansiedade a gente vai entrar com uma intervenção farmacológica e terapêutica, tá? Na maioria das vezes, quando a pessoa consegue enfrentar aquilo que está deixando ela com medo, esse padrão de inquietação, de problema com sono, etc., ele passa. É impressionante. Quando aquele problema pontual se resolve, aquilo passa, tá? Então, observem o que pode gerar, né? Quando a gente fala aqui no adoecimento mental, o que nós queremos dizer não é ao nível de transtorno, tá? Que isso vai gerar em você necessariamente uma psicopatologia, mas que isso pode gerar em você, de repente, um padrão mais acentuado de medo, tá? Ou de preocupação, ou de busca constante por validação. Isso vai fazer com que você se sinta despersonalizado, sabe? Vai fazer com que você se sinta deslocado em todas as situações. Você vai, por exemplo, para a faculdade, e aí lá tem pessoas que têm uma vertente teórica de um jeito X, você vê ali que 90% da sala tem aquela vertente, né? E você não concorda com aquilo, mas você também não consegue expressar porque que você não concorda, porque você tem medo do que vão pensar, medo de não ser aceito, integrado e tudo mais. E aí você começa a se distanciar de si, sabe? Aquilo de eu não sei mais quem eu sou. Você está dentro das situações e você começa a ficar mais ansioso porque você fica pensando o que eu vou dizer caso alguém me pergunte alguma coisa. E você entra naquela tentativa de ser aceita, aquela tentativa doentia de ser aceita a todo momento, por todo mundo, concordando com tudo que os outros estão dizendo, né? E aí você começa, ou então você até consegue se posicionar, falar o que você pensa, mas você não consegue agir de acordo com aquilo que você está falando, né? Você vende uma imagem sua que não é uma imagem verdadeira, que não é uma imagem correta, né? Correta no sentido de que ela não é real, tá? E surge esse adoecimento, porque é natural, né? É natural que eu vá adoecer se em um contexto eu for uma pessoa e no outro eu for outra. E é importante salientar também que é o seguinte, a gente eventualmente vai mudar alguma coisa ali na nossa personalidade para a gente conseguir entrar num processo de ajuste em determinados contextos. Então, por exemplo, com a minha família, é natural que eu vá agir de um jeito diferente quando eu estiver num grupo de amigos. Num grupo de amigos eu posso falar de um jeito mais com gírias, né? Eu posso fazer certas brincadeiras, eu posso emitir certas opiniões que na minha família talvez isso não seja bem-vindo. Se eu falar certas gírias, as pessoas não vão entender muito. Se eu me tivesse determinada postura, muito provavelmente eu vou ser punida com olhar, né, com repreensão verbal mesmo. Então, só que assim, isso é diferente, tá? Esse ajuste, esse autoajuste do comportamento é diferente de você ser uma pessoa em um contexto e você mudar radicalmente de um contexto para o outro.
Não é só uma pequena mudança comportamental para que você diminua a probabilidade de ser punido, tá? Então, é diferente. Quando a gente fala em adoecimento mental, é justamente porque isso vai começar a afetar o seu físico e, consequentemente, o seu psicológico. Na verdade, tudo é físico, só que a gente faz essa distinção assim para ficar uma explicação mais didática, né? Então, você vai começar, por exemplo, a ter todos os sintomas, né, da ansiedade mesmo. E pode ser que você desenvolva um padrão de ansiedade, muitas vezes pode ser que você não desenvolva isso, pode ser que você seja uma pessoa mais medrosa, com mais dificuldade de enfrentar situações. Mas o adoecimento psíquico, ele vem justamente porque você vai ficar mais inquieto, você vai muitas vezes tentar compensar, né, aquilo, então eu não consigo mostrar realmente quem eu sou para as pessoas e você tenta se punir de alguma forma, né, se lesionar de alguma forma. Então aí vai começar o adoecimento. O Matheus falou uma coisa muito interessante, que é a importância de se procurar um terapeuta, né, um psicoterapeuta, quando a situação está saindo de controle. Porque se você for exposto a uma situação de violência, por exemplo, né, vamos supor que a pessoa ela não é aceita de jeito nenhum pela família, pela forma como ela pensa, pelas convicções que ela tem. Ela é visivelmente rejeitada. E isso se configura como uma violência, e toda violência ela gera marcas profundas na estrutura cerebral. Tá? A gente entende, por exemplo, que isso acontece. É tanto que quando nós recebemos um paciente na clínica que foi vítima de abuso, né, um paciente que tem um transtorno de estresse pós-traumático, nós ficamos muito tentados a mandar essa pessoa para uma avaliação neuropsicológica, tá? Às vezes até mesmo para um neurologista e um psiquiatra, para que a gente possa intervir com medicação e com psicoterapia. Então, a violência, de fato, gera marcas muito profundas. E se você foi vítima de uma violência, violência não é só física, ela pode ser verbal, psicológica, etc. Se você foi vítima de uma violência e, por conta disso, você tem essa incongruência, você não consegue ser verdadeiramente quem você é, expressar verdadeiramente suas opiniões, é muito importante que você procure ajuda psicológica. Porque a gente eu não gosto muito de trazer isso, né? Porque é muito difícil, não tem uma métrica, né? Não tem como a gente, de uma forma muito objetiva, falar, né, a distância entre o que é uma violência e o que não é. Né? Uma pessoa, por exemplo, que foi exposta a um bullying por um mês, uma pessoa que foi exposta a um bullying por um ano, né? Eu não posso falar que essa que foi exposta ao bullying por um mês, ela sofreu menos que a outra, não tem como eu falar isso. Pode ser que você consiga, sozinho, procurando, lendo, estudando, se conhecendo, superar isso. Mas é muito mais provável que você tape esse problema de uma forma que futuramente ele vai surgir, né, com muito mais força. Por isso que o terapeuta, ele é muito recomendado nesses casos, o psicoterapeuta, né? E um exemplo que ele me deu, tá, dessa incoerência, por exemplo, no contexto ali acadêmico, na faculdade, tá? Porque a incoerência, gente, ela traz o prejuízo não só da despersonalização, que é você perder o seu senso de identidade, tá? Isso faz com que você se isole, porque a gente se conecta com quem é semelhante a nós. Se eu não sei nem quem eu sou, eu começo a perder conexão. Ao mesmo tempo que eu estou com alguém, eu estou me sentindo sozinho. Na minha casa, no acordar, no levantar, no dormir, é como se eu não tivesse ninguém. Isso traz essa desconexão, esse isolamento, que abre portas para depressão, para ideação suicida e assim vai. Tá? Por isso que é importante. E aí, quando você perde essa autoridade, você perde voz. Imagina um aluno que faz um pampeiro porque o professor não dá aula direito, porque o professor enrola na sala, o professor chega atrasado, o professor sai cedo e não sei o que lá. Só que aí esse aluno está querendo ser moralista, cobrando ali uma postura ideal do professor. É um aluno que também chega atrasado, um aluno que mata a aula, um aluno que
sai no meio da aula, vai lá e volta no final só para assinar a lista de presença, um aluno que cola na prova. Isso é o quê? Incoerência. Tá? Que moral esse aluno vai ter, que autoridade esse aluno vai ter para exigir alguma coisa? Entendeu? Então, por isso que é importante a gente estar alinhado. Se a gente acabar sendo incoerente em algum momento, com nossos princípios e valores, que pode acontecer, tá? Ninguém aqui é perfeito, graças a Deus. O caminho é identificar, se analisar o mais rápido essa incoerência e se alinhar novamente. Ponto. Tá? Mas cuidado para não perder essa autoridade. A incoerência pode ser encarada também como máscara, como falsidade. Tá? Vocês estão entendendo até aqui? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? A Núbia, acho que a Núbia mandou boa noite, Núbia. Boa noite, seja bem-vinda. Mexendo aqui nos comentários, eu fui ver aqui. Estão entendendo? Tem alguma pergunta? Tem alguma reflexão? Que ponto aí você gostaria de destacar? O que está mexendo com você ou não? Tá? Faça algum questionamento. E eu gostaria de destacar o seguinte também, tá? Dessa premissa de que todos nós somos incoerentes, correto? O que a gente está buscando evitar aqui é esse padrão constante, permanente de incoerência. Logo, quando alguém é incoerente comigo, eu não posso ser esse cara moralista, porque eu também sou incoerente. Concorda? E do mesmo modo que eu gostaria que alguém tivesse paciência ou me perdoasse por algum erro que eu cometi, eu também devo fazer isso com o outro. Então, por exemplo, a pessoa errou comigo, ou a pessoa diz que é tal coisa, prega tal coisa, será na igreja, e quando eu vi fazendo um comportamento errado, que pregou tal coisa, está fazendo diferente. Aí entra a parte, gente, de regulação emocional. E você lidar com essa emoção. Entendeu? De você saber encarar, de ter empatia, de lidar com essa emoção, porque muitas vezes, todas as vezes, né? Porque, como a gente fala, toda a nossa decisão é tomada de base emocional. Aí, vamos dizer, no contexto religioso, vê lá o pregador, o pastor, o padre, por isso que eu não vou na igreja, não vou mais na igreja. Calma lá. Você está dando uma razão. Talvez é que você já não estava querendo ir, não estava satisfazendo, não estava, só que você não estava querendo assumir também que eu quero deixar de ir. Eu não quero, para mim não é importante. Tá? Você não tem coragem de admitir, não, eu não gosto, eu não, sei lá, sou ateu, sei lá. Aí você coloca o motivo em outra pessoa. Então isso é imaturidade emocional também. Tá? É falta de empatia. Então seja justo. Se o outro errou, se o outro foi incoerente, lide com a sua carga emocional. Tá? Porque às vezes eu fico revoltado com a incoerência do outro, porque eu queria estar fazendo aquilo. Eu estou no mesmo universo de moralidade da outra pessoa. Aí a pessoa comete um erro. Aí eu fico descendo pau. Mas é porque, na verdade, eu queria fazer aquilo ali, mas não tive coragem. E aí eu tenho uma inveja, sei lá o que, da outra pessoa. Não estou dizendo que é regra, gente. Estou dizendo que é uma possibilidade que ocorre também. Se analisem. Tá? Se analisem nesse ponto. Não fique justificando a incoerência do outro para você ser incoerente. Se o outro fez errado, se a gente for julgar a incoerência como errada aqui, vamos, entre aspas, não é motivo para você errar também. Cada um com seu qual, cada um com a sua responsabilidade, cada um cuida da sua incoerência. Você não depende, ou não depende aqui da incoerência da Aline como psicóloga para eu ser um psicólogo coerente. Vamos dizer que a Aline está sendo coerente na profissão, desonrando algum das partes do código de ética, sei lá. Então, ok, é a Aline, o problema é dela, é ela que paga as consequências dela. Tá vendo? A Aline está fazendo, não sei o que ela. Véi, tá bom, vá com Deus e vida, depois você sair, eu vou preocupar com o que é meu. Eu tenho que preocupar com a minha incoerência. E parar de ficar julgando ou apontando, querendo ver a incoerência do outro. Eu tenho certeza, Aline. E quando a gente fala aqui em incoerência e começa a dar exemplos, automaticamente a nossa mente começa a buscar outras pessoas. É o pastor, é o pai, é o amigo, é o filho, é o esposo, é o chefe, geralmente figuras de autoridade. Por quê? Lembra que a incoerência perde autoridade?
Às vezes eu tenho uma inveja, eu tenho ali uma rixa. Então, para eu diminuir a autoridade que me diminui, eu tenho que pegar essa brecha para ir eu pau nele. Você acha que quem vai falar comigo? Você não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Dificilmente, quando a gente vai falar de incoerência, a pessoa tem a maturidade de ponto de, deixa eu ver se eu estou sendo. Eu quero lá olhar para o outro. Tudo bem ter esse mecanismo inicial, tudo bem. Agora eu não posso ficar preso nele. Não, calma lá. Antes de eu olhar para o ciclano, deixa eu me autoavaliar completamente. Melhorar. É isso que importa, gente. É isso que importa. Deixa eu ver os comentários aqui. A Selma fez duas perguntas aqui que eu achei interessante. Primeiro, ela perguntou se pode acontecer de, na hora do calor de uma discussão, ser incoerente. Pode sim, Selma, porque nós somos seres emocionais, muito mais do que racionais, tá? No momento de uma discussão, por exemplo, o que a gente mais está buscando ali é se afirmar, é tentar ser convincente. E se para ser convincente a gente precisar, por exemplo, mudar uma opinião ali no momento, a gente vai fazer isso, tá? Muito comum na educação de pais e filhos, né? Então, por exemplo, eu sempre acreditei que eu iria ouvir o meu filho, que eu iria dar importância para a opinião dele. E aí um belo dia eu chego cansada em casa e o meu filho vem falar alguma coisa e eu digo para ele, ó, aqui o que importa é a minha opinião, não é a sua. Depois eu paro para pensar e eu avalio, não, mas se eu começo a dizer assim, né, o meu filho pode parar de se expressar, pode ficar mais reprimido. E naquele momento eu fui incoerente, é por isso que a gente tem sempre que ter a atitude de nos desculparmos, né, enfim. E ela fez uma outra pergunta interessante também, se a incoerência é uma imaturidade ou um desvio de caráter, né, ou não tem nada a ver. Na realidade, não é, eu diria que não é, que pode vir a ser uma imaturidade, tá? Que não, desvio de caráter, isso é muito complicado avaliar, né? É muito complicado, exige aí uma avaliação muito minuciosa, se a pessoa tem de fato ali, diante de provas, né, neurológicas, se tem algo que pode fazer com que esse indivíduo esteja sendo incongruente e tudo mais. Só que assim, essa incoerência, por exemplo, você vai ver muito, e a gente pode chamar isso de um desvio de caráter no quesito moral e não no quesito patológico. Por exemplo, os políticos, né? Dentro de na propaganda, eles prometem o quê? Deus e o mundo, e depois você fica sabendo que eles passaram a mão no dinheiro. E você pergunta, nossa, mas cadê a coerência entre a fala e o comportamento? Isso desde que o mundo é mundo a gente vê, né? Imaturidade, né? Imaturidade é um tema que rende muito imaturidade. Seria imaturidade no sentido, por exemplo, de eu não conseguir sustentar o peso das minhas decisões? De eu não conseguir sustentar as minhas opiniões? Seria isso? Pode ser? Só que eu me arrisco a dizer que essa incoerência, ela é muito mais uma construção, tá? Ela pende muito mais para um social do que para uma questão de personalidade, né? Por quê? Porque a gente aprende desde pequeno que tem certas coisas que a gente não pode falar em certos lugares, tem certos posicionamentos que a gente não pode ter, que se a gente falar de um jeito, se comportar de um jeito, vai aumentar a chance de a gente ser mais aceito do que se falasse e pensasse de um outro jeito. Então a gente vai se adequando, né, às situações, aos ambientes dessa maneira. Eu diria mais também, Aline, que a incoerência pode ser uma falta de treinamento, falta de habilidade, uma falta de inteligência emocional. Como assim? O que você está querendo dizer, Matheus? Vão dizer que eu sou uma pessoa que prega que você tem que ter paciência, converse, explique, não. Aí vai uma situação lá de trânsito, sei lá o quê, e aí eu tô gritando e berrando. Por quê? Eu sofri um sequestro emocional. A raiva tomou conta de mim, eu não identifiquei, não reconheci, não gerenciei essa raiva e acabei sendo incoerente.
Então, se eu não tenho controle, na verdade, a gente já fala, né? Emoção, a gente não domina a emoção se ela vem ou não vem. A gente decide o que faz depois que ela aparece. Isso a gente consegue ter controle. Então, essa falta de inteligência emocional também pode ocasionar essa incoerência. E aí, quando a pessoa não sabe, né, aquilo que a gente ensina lá no curso, de identificar a emoção, todos os princípios neurológicos, fisiológicos da emoção, ela acredita, né, ela vai maculando a autoimagem. Nossa, eu sou um fracasso mesmo. Ah, eu não dou conta, tá vendo? Ah, eu sou muito incoerente mesmo, eu não faço nada certo, eu não dou conta de fazer nada. Pode ocorrer esse julgamento. Porque a pessoa não sabe identificar e reconhecer a emoção, não sabe que ela é uma questão natural e fisiológica, não sabe de tudo isso e de outras coisas que a gente ensina bastante aqui, e aí ela acaba achando que está incoerente. Então, de fato, é mais uma questão de comportamento, de falta de treinamento, de falta de autoconhecimento, tá? Vou dizer que ideia minha, tá? Do Mateus, julgamento do Mateus. Eu acho que uns 70% dos padrões de incoerência são isso. Os outros 30% que pode ser alguma disfunção, alguma psicopatologia, algum mau caráter, alguma coisa desse tipo. Tá bom? Mas a base é isso. É uma insegurança, é uma falta de inteligência emocional, é um baixo conhecimento sobre si mesmo. Via de regra, é tratável, né? Não posso nem dizer tratável porque não é doença, né? É desenvolvível. Não sei nem se existe essa palavra, é desenvolvível. Deixa eu responder essa aqui, Aline. O Ellison. A incoerência é uma fraqueza ou podemos ser incoerentes para nossos próprios benefícios? Ellison, o que a gente disse aqui, ela não é uma fraqueza, tá? Ela é uma condição humana. Às vezes nós precisamos sim, numa questão adaptável, igual a Aline já pontuou, ser incoerente em alguns pontos específicos. Mas quando eu sou incoerente em algum ponto específico, seja para me safar ou para evitar um problema maior, eu tenho domínio sobre isso, eu sei que eu fiz isso por tem um motivo, tem um para quê, tem um porquê. Tá? Agora, quando eu tenho isso como um padrão, por falta de identidade, por uma busca de identidade que eu estou construindo que eu não sei, e isso acaba causando, como eu já disse, desse isolamento, desse distanciamento, dessa despersonalização, aí é ruim. Mas não posso declarar incoerência como fraqueza, senão eu vou chamar todo ser humano de fraco. E não é todo ser humano que é fraco. Todos nós temos potencialidade e temos fortes. Até porque a gente não está fazendo uma análise da incoerência do ponto de vista moral, né? Uhum. Então, se eu falo, por exemplo, que é uma fraqueza, eu preciso sustentar o que eu estou falando. O que torna uma pessoa fraca, né? Então, a gente penderia mais para um ponto moral do que psicológico, né? Muitas vezes a incoerência ela é utilizada como uma forma de tentar se adaptar. Se eu me vestir de determinada forma, se eu falar de determinada forma, sustentar certas opiniões, eu vou ser mais aceita do que o contrário. Muitas vezes é uma forma, e isso vai trazer um benefício próprio, né? Então, sim, vai trazer um benefício porque eu vou ser aceita, eu vou ser querida, né? Eu vou ser benquista ali pelo grupo. Deixa eu dar um sim. exemplo, Aline. Por exemplo, né? Porque a gente falou de adaptável. Vamos dizer que tem uma mulher de uns 25 anos, ela já está, ou até menos, está desesperada ali, que as amigas dela tudo já casou, a irmã dela já casou, a família está pressionando para casar, ela está querendo ter um relacionamento, porém ela tem um princípio ali de valor moral que ela é mais conservadora, vamos dizer assim, tá? E aí, ela acredita que é por causa ela está em desespero, está em pressão. E ela acredita que é por causa desse padrão de investimento dela, que é o que ela acredita, a família prega também, todo mundo, que está causando isso. Ela opta por ser incoerente para ver se ela consiga se adaptar e conseguir o objetivo dela. Ou seja, ela vai colocar uma roupa diferente, vai frequentar ambientes que ela não está acostumada, entendeu? Que vão contra os princípios da educação dela, tá? Porque ela quer. Se a maioria dos homens está lá, então eu estou querendo um homem, então eu vou lá. Se a maioria dos homens estão buscando isso, eu estou lá.
Então, por uma questão, às vezes, de desespero, ela acaba sendo incoerente, ferindo o que ela acredita, o que ela sempre foi, até o que ela gostaria de ser, e vai. O problema é o seguinte, que geralmente quem se lança nisso, né, foi uma atitude desesperadora, às vezes o problema não era a roupa, ela julgou por uma distorção cognitiva que seria uma vestimenta, um comportamento, e poderia ser outras coisas que em terapia a gente seria possível de intervir, ela vai. O problema é que ela vai e ela acaba se despersonalizando tanto que ela não acha o caminho de volta. E aí, né, acaba envolvendo um relacionamento que às vezes seria melhor ter ficado sozinha. Por isso que é importante esse contexto terapêutico, por isso que eu não posso dizer que a incoerência é uma fraqueza. Às vezes a incoerência é uma questão adaptável, sim. Às vezes a pessoa, de uma maneira disfuncional, opta por incoerência para se regular emocionalmente, tá bom? Mas uma coisa que a gente tem que frisar é que você ser incoerente na sua relação, você ser incoerente com o seu filho. Você quer ver um pai que, quando o filho cresce, não vai ter autoridade? É um pai que manda o filho fazer um monte de coisa e não faz nada do que manda o filho fazer. Você tem que ir para a igreja, mas não vai para a igreja. Não grita, mas ele grita. Não xinga, mas ele xinga. Não bebe, mas ele bebe. Não fuma, mas ele fuma. Tá? Não seja mais educado, mas ele é mais educado que os pais dele. Não seja agressivo, mas ele é agressivo com todo mundo. Isso aí é o duplo vínculo. Isso aí acaba... Não tem como educar um filho nesse padrão. Se você é mãe, pai, está no processo de educação dos seus filhos, analise se você está incoerente. Antes de você corrigir seu filho, adapte esse comportamento em você mesmo. Se autocorrija. Eu tenho um livro que meu avô escreveu, está mais longe ali, que eu... Está aqui. Que é o Educar se Educando. Isso aqui, ó. Autor Antônio Moraes Filho. Seu avô? No processo de educação... Meu avô. Deixa eu ver a capa. Edições limitadas, nem tem mais edição aqui. Que show! Aqui ele conta a história dele, né? De como educador, pai de 5 filhos. Sem o seu processo de educação, se você não mudar o seu padrão de comportamento, não tem como. Isso é ser coerente, tá? Ah, mas eu já tô velho. Ah, mas não sei... Gente, enquanto você está vivo, dá tempo. Enquanto a vida, há esperança. Tá? Então, busque por essa coerência, se analise aí. Sinais de incoerência na sua vida. Sentimento de vazio, de angústia, de sufocamento, perda de autoridade, não se conecta com ninguém, tem dificuldade em permanecer em amizades, em relacionamentos, em namoro, não progride, não prospera, tá? Tudo isso, a ansiedade, a Aline falou, esse senso de como se tivesse um nó, essa desordem, essa desorientação. Se você está sentindo mais do que 3 sintomas, de 3 para cima disso que eu falei, com certeza você está com um forte indício, probabilidade de estar vivendo um padrão de vida incoerente. Dentro dos seus valores, dentro do que você acredita e do que você defende. O Ellison, ele fez uma pergunta interessante, de que forma pode ser benéfico, né, para o nosso bem-estar psicológico ser incoerente. Olha, eu não sei qual que é a opinião do Matheus sobre isso, mas como nós não podemos fugir disso, a incoerência, ela sempre vai estar presente, eu diria que ela é benéfica, Ellison, quando você faz algo, quando você se comporta de uma determinada forma para evitar um problema, para evitar uma discussão que você sabe que não vai dar em nada, por exemplo. Vamos supor. Vamos supor que eu moro com os meus pais e os meus pais têm uma opinião X sobre dinheiro. E eu trabalho, ganho meu dinheiro e eu tenho as minhas próprias regras com o meu dinheiro. Eu sei, por exemplo, que se eu ficar me engajando em discussões, em muitos diálogos com eles, eu sei que aquilo tende a ser mais tender mais para brigas e discussões que não vão dar em nada do que de fato resolver a questão. Por quê? Porque eu já consegui perceber, por exemplo, que eles são mais inflexíveis, mais intransigentes, que eles têm a opinião deles e pronto, o objetivo é mais convencer você do que ser convencido do contrário, tá? Então eu entendo que não vale a pena me lançar nisso. Muitas vezes eu acabo até concordando. Ah, sério? Realmente. Mas dentro de mim eu sei o que fazer com o meu próprio dinheiro e que eu não vou tomar a decisão pautada no que eles acham que é correto.
tá? Só que eu não vou me desintegrar, eu não vou me despersonalizar, porque não são em todos os contextos que eu vou fazer isso, tá? Então, com os amigos, por exemplo, dentro de um relacionamento, eu tenho espaço de me expressar, de falar o que eu sinto, o que eu penso, né? Quando que deixa de fazer bem para você, tá? Quando que deixa de ser um aliado aí no seu bem-estar psicológico? Quando você não consegue mais se colocar no mundo da forma como você é internamente. Tá? Então, todo mundo tem uma visão absolutamente distorcida do que você é. Né? É aquela questão que eu falei. Quando você chega em casa, do trabalho, à noite, ou quando você está sozinho, o que prevalece? Tá? Te machuca o fato de você não estar sendo verdadeiro com as pessoas em relação ao que você realmente é? É esse medo que você tem de falar o que você pensa, o que você sente, ser punido? Né? Esse é a forma mais correta de você entender se está sendo incoerente ou não. Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro à noite. Tá? O que vem? Vem a satisfação? Não, eu estou conseguindo ser quem eu sou, apesar dos pesares, né? Ou eu sou uma farsa? De fato, quando você é coerente, você sente essa plenitude, essa satisfação, esse dormir tranquilo. E quando você está sendo incoerente, é como se você não tivesse paz. Por isso que associa muito à ansiedade. E aí, complementando o que a Aline falou, nessa questão de quando é benéfico ser incoerente, é quando eu estou sendo incoerente para evitar um conflito maior, porque viver em conflito também é nocivo para a saúde mental. Então, estou evitando conflito, tá? Porém, eu também, da mesma forma que eu tenho que evitar o conflito, eu tenho que evitar situações que eu tenho que obrigatoriamente ser incoerente. Concorda? Então, eu tenho que evitar isso também. E quando eu faço isso de uma maneira controlada, eu tenho clareza de que eu estou sendo incoerente nesse momento para evitar um conflito, para evitar um problema, para não ter um... Eu sei, eu me coloquei, eu tenho clareza do que eu estou falando, eu estou ciente da minha incoerência. E aí eu volto ao meu normal quando eu quero. O problema é que quando tem essa carência, eu sou incoerente. E aí quando eu sou incoerente, eu recebo benefício. Tá? Camuflados. Nossa, eu faço amizade, as pessoas saem comigo, eu vou para festa, eu tiro foto, eu bebo, não sei o que lá. Eu ganho benefícios. Porém, lá no interior, quando eu volto sozinho, eu estou vazio. E aí começo, mesmo com as pessoas recebendo benefício, me sentindo vazio também. Então, quando eu não tenho controle dessa incoerência, eu estou fazendo com essa carência, eu acabo sendo ludibriado, cativado pela sensação, porque eu já estou carente, eu já não me conheço mesmo, aquilo que me fez trouxe algum prazer, trouxe alguma satisfação, eu acreditei naquela satisfação. É aquilo que a gente fala, né? Isso é a falta de inteligência emocional também. É pautar a sua vida exclusivamente em sensação. Tem um negócio que me irrita hoje no relacionamento, hoje em dia, parece que relacionamento é só sensação. Aí começou porque eu senti uma química diferente, rolou uma química, não sei o que lá. Aí daqui a pouco a química acabou. Terminou o relacionamento. Isso é imaturidade. Relacionamento não é só sensação. Aí eu não sinto mais nada, porque eu não estou mais sentindo aquele paixão, meu coração bater mais forte. Que bom, então é sinal de que vocês estão amadurecendo. Tá? Então cuidado com isso. Tá? Cuidado com isso. 10% do relacionamento, 10% é sensação, 90% é decisão. Exatamente. Matheus, no relacionamento não vai ter momento de sensação, não vai ter prazer, não vai ter... Eu acho que a gente tem que cultivar isso, mas isso não, gente, isso não é a base. Isso é o temperinho ali. Sabe quando você decora o prato? Assim, ó, coloca as coisinhas assim. É o tchan, né? Pode ser o tchan, mas a comida para te manter vivo, para te nutrir, para te alimentar, não precisa dessas firulas. É mais bonito, é agradável, prazeroso, tem uma melhor experiência. Porém, não precisa. Eu quero trazer uma estratégia, que não chega a ser uma técnica, mas é uma estratégia interessante para quem está aqui na live, se observou em si esse padrão de incoerência muito forte, que tá sendo mais desfavorável do que favorável, que é o seguinte: o primeiro basilar que a gente sempre fala em todas as nossas lives, autoobservação. Qualquer que seja o seu objetivo terapêutico, você precisa iniciar pela autoobservação.
Porque quando a gente está, por exemplo, numa depressão, numa ansiedade, tá? Em qualquer outro transtorno, o primeiro sinal é que a gente está desconectado da gente. A desconexão é muito forte, tá? É muito forte. Então, a primeira coisa é começar a se observar. Se observar é estar vigilante acerca do seu próprio comportamento. Comece a observar mais atentamente as coisas que você fala, como você tem agido, as decisões que você tem tomado, tá? E comece a desenvolver um diálogo consigo, sabe? No sentido de, essa decisão que eu quero tomar, ela é coerente com o que eu penso? Isso vai fazer com que você tenha que ser menos impulsivo, sabe? Porque geralmente na incoerência a gente é muito impulsivo, a gente tende a concordar logo de cara com as coisas, a aceitar logo de cara as coisas. Se você tiver que se afastar um pouco, tomar um fôlego, respirar, depois voltar e dar continuidade, faça isso. Isso que eu vou falar agora é coerente com o que eu penso? É coerente com o que eu sinto? Ou eu estou tentando falar isso para agradar? Será que falar isso para agradar vai fazer com que essa relação se mantenha, de amizade, profissional, o que for? E se ela se mantiver, vai valer a pena? Uma relação que se mantém através da mentira, da farsa? Será que vale a pena? Não sabemos, né? Então, desenvolver esse autoquestionamento. É coerente? Se não for coerente, existe uma forma assertiva de eu expor o que eu penso, sem ofender, sem machucar? Existe. Vou tentar entender que forma é essa. Então, esse é o caminho. Quando a gente tem muita dificuldade de expressar o que a gente sente, quando a nossa opinião, ela diverge muito da opinião dos outros, não é fugindo do que você sente, do que você pensa, que você vai resolver o problema. É você buscando maneiras funcionais, assertivas, de expor o que você sente. Isso é adaptação. Tá? Adaptação não é falar o que todo mundo quer ouvir. Adaptação é você desenvolver uma forma de se colocar naquele contexto, naquele ambiente, ser respeitado pelas suas opiniões, né? E respeitar os outros também pelas opiniões que divergem da sua, que são contrárias às suas. O nosso tempo de live bateu, já estamos com 1 hora e pouco de live. Então, resumindo, a incoerência, ela enlouquece, ela adoece, então, consequentemente, ela pode sim levar a óbito. Pode levar a uma ideação suicida, pode levar a uma complicação de saúde, uma baixa imunidade, um isolamento. Então, todas as questões mentais que a gente traz aqui, a falta de inteligência emocional, traz sim prejuízos e pode levar a óbito. Pode, gente. Tá? Lógico que não é uma cadeia, uma causa e efeito, igual, levei um tiro, morri. Não é rápido assim. Mas vai desencadeando uma série de processos na sua vida que pode sim destruir a sua vida. Tá? E a vida das pessoas à sua volta. Lembrando, gente, que a live acabou aqui, mas para você desenvolver isso, a gente disse que precisa de inteligência emocional. As inscrições para a terceira, eu ia falar segunda, mas a segunda já foi. A terceira turma do curso Inteligência Emocional na Prática está aberta. Durante todo esse mês a gente está coletando essas inscrições. Tá? As nossas vagas são limitadas para nós conseguirmos, né, prestar mentoria depois com tempo de qualidade, com eficiência. Então, se você tem interesse, tá, ou acredita também que mais pessoas precisam fazer, divulguem, entrem em contato, tirem sua dúvida conosco, tá? Porque é fundamental, nos tempos atuais, nós desenvolvermos inteligência emocional. Tá? É fundamental para a sua saúde como um todo, tá? Alguma pergunta? É isso. A gente pode dar boa noite para vocês. Tudo certo? Falem aí. Acho que a gente conseguiu passar nosso recado. Espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado a refletir. O objetivo é esse. Isso aí. Então, pessoal, quem tiver interesse no minicurso pode entrar em contato comigo aqui no direct, pode entrar em contato com o Matheus. Nós vamos orientar, direcionar vocês certinho. E obrigada pela participação de todos, ficaram aqui com a gente, que interagiu.
Foi muito importante a interação de vocês. Segunda-feira que vem tem mais. Possivelmente vai ser aqui no meu canal também. Meu canal, ó. A YouTuber. Aqui no meu perfil. Eu também me confundo todo. Vai ser aqui no meu perfil também. Vamos ver como vai ser. Mas sigam o Matheus. Porque se eu for pro perfil da Centerfísio e vocês não seguem a Centerfísio, aí vocês já seguem o Matheus lá e vai dar certo. Mas, Matheus pessoal, também boa está noite. sempre produzindo conteúdo, está sempre atualizando lá, conteúdo de qualidade, então sigam ele. Então é isso aí. Boa noite, obrigada. Boa noite. Até mais. Até mais. Pode encerrar.